Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Geografia Bíblica 2, é o último bloco, ainda estamos trabalhando sobre a Suméria, né? Estamos falando agora sobre a escrita cuneiforme, né? As primeiras escritas, acabamos de falar sobre ela, e agora começamos a falar sobre os assírios, acabamos de ler o artigo sobre os assírios. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então, continuando aqui o nosso slide, aqui mostrando um pouco da religião deles, né, irmãos? No nosso livro-texto, o pastor Enéas Tonini vai falar muito sobre todos esses detalhes, tá, irmãos? Então, pode ler para nós, Júlia, por gentileza? Pazuzu, demônio assírio da febre, estatueta de bronze do século VII a.C. Dessas figuras assírio-babilônicas provém as representações judaico-cristãs do diabo. Né, ou seja, né, fazendo uma correspondência, né? Pode continuar, por favor, Júlia? Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava geralmente na figura do rei, considerado um deus. A organização econômica era formada basicamente de atividades agrícolas, comércio, artesanato e pesca. Como a gente já mencionou em várias aulas, né? Aqui, mais uma vez, um mapa, né, do Crescente Fértil. Pode ler para nós, por gentileza, Júnior? A prática religiosa era politeísta, acreditava em vários deuses. Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares, por isso construía grandiosos templos que servia também de biblioteca, armazém de cereais, observatório astronômico, etc. Como a gente acabou de ver, né, na aula, no bloco anterior, o zigurate de Ur, né, irmãos? Irmãos, quando a gente tem, né, essa construção, tem essa descoberta arqueológica, depois de tantos séculos, é algo maravilhoso, confirmando o berço das civilizações ali naquela região, né? Então, a gente viu, vamos lá, continuando aqui. Aqui, mais uma vez, uma foto, Beatriz, ó, qualquer nação, qualquer povo que via isso, se surpreendia. Isso daqui é uma demonstração da riqueza e do poder que tinha Nabucodonosor, né? É claro que essa é uma foto, né? Como muitas outras que eu mostrei para vocês há pouco, né? Essas fotos aqui, vocês não podem esquecer que é nos dias de Nabucodonosor, ou seja, é nos dias da Neobabilônia, tá? E não do primeiro império da Babilônia com Hammurabi, tá? E aqui é uma breve revisão de tudo que a gente aprendeu aqui, tá bom, meus irmãos? Depois vocês leiam com mais calma, né? Agora, entrando um pouquinho agora para essa parte, né, que é a parte que a gente já viu da Palestina, nós trabalhamos bastante Geografia 1, né? Mas aqui, leia para nós, Júnior, por gentileza, mais uma vez. Hebreus, esse nome vem da raiz avar, significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante, porque os israelitas, por um tempo, realmente levaram uma vida nômade. Nós já mencionamos sobre isso, né? O nome hebreu pode ser uma derivação de Éber, um dos seus ancestrais, como também tem esses outros significados, né? Avar, que pode ser passar e atravessar, ou Ivrim, que é aquele que estão do outro lado do rio. Que rio? Vamos ver aqui, irmãos, agora olha que interessante. Vamos colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, olha que interessante, isso daqui, ó. Vamos colocar aqui no Google Earth. Quando nós colocamos Arã, vocês lembram? Abraão, ele sai, né? Ele sai de Ur e vai para Arã. Arã. Então, quando nós colocamos Arã, Arã. Olha só que interessante. Estamos aqui em Arã.
Aqui em Arã, olha só, que rio que está logo abaixo de Arã? Consegue ver? Que rio que é esse daqui? Eufrates. Eufrates. Então, um dos nomes também pode ser esse, né? Depois do rio, né? Pode ver que ele desce, e ele vem para cá. Então, porque aqui em Arã é onde Abraão enterra, inclusive, o seu pai. Lembram disso? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, continuando aqui, vamos lá. Deixa eu mudar a tela para vocês. Só um segundo. Tem hora que a mudança aqui, não sei se é porque fica muito carregada, demora um pouco, tá, irmãos? Alguém já disse também, irmãos, que a palavra hebreu designa aquele que crê num único Deus, né? Ou seja, essa seria uma definição mais teológica, tá? Não está errado. O que é um hebreu? É aquele que crê no único e soberano Deus. Assim como a palavra pecado, ela vem de uma raiz que é rebelião, podem ver. O texto bíblico vai falar que o pecado é a rebelião contra Deus. Teologicamente, o pecado é o quê? Errar o alvo. Ou, como Langston dizia, o estado mal da alma. A palavra hebreu também não está errada quando fazemos esse significado, dizendo que é aquele que crê no eterno, no único e verdadeiro Deus, tá bom? Continuando aqui. Pode ler para nós agora, Beatriz, por gentileza? Os hebreus tiveram uma história de migração, lutas, fugas e cativeiros, mas procuravam e conseguiram preservar sua cultura. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, viviam na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Conduzidos por Abraão, partiram de Ur e se estabeleceram na Palestina. No meio do seu território havia o Rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável para a agricultura. Eles chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C. Esse território era conhecido como Terra de Canaã. Joia. Tudo que a gente aprendeu no módulo 1, né, irmãos? Tá bom? Rota dos Hebreus, né? A gente sabe disso. Nasce em Ur dos Caldeus, vai para Arã, e de Parã vem para cá, vai até o Egito e volta, e ali morre em Hebron. Bom, pode continuar para nós, irmão, por gentileza. Você encontrará um registro completo sobre a vida dos hebreus na Bíblia. Lá estão registrados toda a sua peregrinação, sua moral, costumes, leis e história religiosa. Eles deixaram como herança o monoteísmo, a crença em um único Deus verdadeiro. Joia, deixa eu mudar aqui para você. Tudo isso nós passamos já em Geografia Bíblica 1, mas eu gostaria de ler rapidamente com vocês, tá bom? Pode continuar, Beatriz, por favor. Podemos dividir a história dos hebreus em 3 etapas: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Então vamos começar? Desculpa, pode continuar? Então vamos começar. Isso. Desculpa. Então, agora, só para eu dar uma síntese, irmãos, a gente já viu tudo isso em Geografia Bíblica 1. Os slides, eles acabam sendo praticamente uma síntese, né, do que nós passamos, tá? Então, assim, eu só vou destacar alguns pontos principais agora, tá bom? Para a gente não ficar tomando muito tempo e tratando de algo que nós passamos em Geografia Bíblica 1, né? A gente vê que tivemos o governo dos patriarcas, depois tivemos o período chamado período das 12 tribos, das conquistas das 12 tribos, depois tivemos o período
né, que, como vocês já sabem, que é a era dos juízes, depois a monarquia, e na monarquia o Reino Unido e o Reino Dividido, né? E depois, primeiro cativeiro, que foi o cativeiro assírio, e o segundo cativeiro, que foi o cativeiro babilônico. Leia para nós aqui, Sociedade Hebraica, agora, Beatriz, por gentileza. Sociedade hebraica. A maioria eram camponeses, pastores e escravos. Pagavam altos impostos ou então serviam em vários trabalhos como serviço militar. Acima dessa classe tem os burocratas e comerciantes. No topo estavam os grandes fazendeiros, sacerdotes, funcionários públicos e a família real. Joia. Alguma dúvida, meus irmãos? Creio que não, né? A economia? Na maior parte do tempo, a economia era baseada na agricultura e na criação de ovelhas e cabras. Somente a partir do reinado de Salomão é que os hebreus desenvolveram mais o comércio. Daí começaram a buscar o individualismo, o lucro. Infelizmente, isso resultou na desigualdade social. Que nós conhecemos, inclusive, esse foi um ponto da divisão do reino, né, com Roboão. A cultura, pode ler para nós, Fiana? Os hititas, habitantes da Ásia, os ensinavam a usar o ferro. Os arameus, da Síria, os influenciaram na língua e na escrita, usando o aramaico. Mas a religião era a base da cultura. O monoteísmo, crença em um só Deus, acabou fundando o cristianismo e o islamismo. Os hebreus tinham Jeová, ou Yahvé, como único Deus. Acreditavam que Jeová enviaria o Messias que libertaria o povo. Comemoravam a Páscoa, que, na verdade, representava a saída dos hebreus do Egito, Êxodo, além do Pentecostes, que era o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos. Guardavam também o sábado, resguardando-se de qualquer atividade. Aqui fazendo uma síntese, né? Agora, uma coisa que fica aqui só como mais um apanhado, né, irmãos? A gente vê que os hebreus, eles são um povo de cultura escrita, né? Pode ver que a nossa história, a história do povo hebreu, que deriva-se depois do povo judeu, a gente vê que somos um povo baseado num livro, graças a Deus, né, irmãos? Porque a gente aprende que, assim como a escrita foi útil para criar uma civilização melhor, a escrita do livro sagrado redefiniu uma cultura, né, e várias outras culturas e várias outras nações. E aí temos a Bíblia, né, e a maneira em que foi dividido a Bíblia entre livros históricos, proféticos, livros didáticos, e tudo isso a gente vai trabalhar com muita propriedade em introdução ao Antigo Testamento e introdução ao Novo Testamento, tá bom? E aqui, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Os hebreus os influenciaram muito no sentido religioso e literário, mas foram vagarosos no desenvolvimento científico. Na arquitetura, destacava-se o Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová, construído por Salomão. Joia. E aqui, eu vou, não hoje, né, porque já não vai dar mais tempo, eu quero dedicar um período de uma aula falando sobre a influência dos fenícios, tá? Mas nesse mapa aqui, irmãos, a gente já começa a saber a influência da navegação dos fenícios e do comércio dos fenícios no mundo antigo, tá bom? Pode ler para nós, Fia, por gentileza. Fenícia. Os fenícios, chamados Sidônios do Antigo Testamento, e fenícios pelo poeta Homero, eram um povo de língua semítica ligado aos cananeus da antiga Palestina. Joia. Agora, para a gente estar encerrando, só vou ler esse artigo aqui, irmãos. Vou passar para vocês, porque já passou a hora. Então, como eu vou trabalhar sobre fenícios, depois a gente volta. Olha que interessante essa linha do tempo. Aqui, essa linha do tempo. Segundo essa linha do tempo, Júnior, tá vendo? Aqui tem uma datação, né? Que os sumérios estão aqui. Pode ver, os sumérios, acadianos e babilônicos. Pelo que eu estive vendo, seriam um pouco diferentes, né? Mas eu vou até buscar também informações para ver se essa linha do tempo está certa, tá? Mas olha só que interessante, né? O Egito, hieroglifos
hieroglifos e ideogramas, as escritas cuneiformes, o alfabeto cuneiforme, aqui que vem o algarismo, e aqui o alfabeto linear. Então, a gente vai ver que os fenícios, eles acabam sendo muito importantes na história mundial, né? Mais uma vez, ó, o alfabeto cuneiforme tinha por volta de 30 letras, e também o quê? O alfabeto linear, o nosso alfabeto, praticamente o desenvolvimento dos fenícios. Como os fenícios eles eram muito fortes no comércio, na navegação, também a criação do dinheiro é com os fenícios. Interessante, né? E aí, dinheiro nos acompanha até hoje? História mundial? Até os fenícios eram a troca, né, geralmente, de mercadorias, ouro por mercadorias, mas os fenícios eles vão ser determinantes na história antiga. E a Bíblia vai comentar algo sobre eles também. Tá bom, meus irmãos? Vamos parar por aqui, né? E aí a gente... Mais alguma pergunta? Eu separei algumas coisas para ler com vocês, meus irmãos, mas vão lendo aí o livro-texto, irmão. Você vê, a gente acaba entrando em tantos assuntos, né? Por exemplo, só um último acréscimo aqui na aula, rapidamente. Quando o pastor Enéas fala o quadro histórico, cronológico da Mesopotâmia, ele cita o Neolítico. O período Neolítico ele fica entre o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico é o da pedra lascada, o Neolítico é da pedra polida. O Paleolítico é do 3,3 milhões de anos até 12 milhões, e o pedra lascada, que é o Neolítico, é do 10.000 até o 3.000. Então, fica entre esse período aqui. O pastor Enéas também vai trazer uma rota dessas cronologias, desse tempo, né? Neolítico, calcolítico, que também fica entre o período Neolítico e a Idade do Bronze, tá, meus irmãos? Então, assim, são muitas informações, eu queria até ter lido aqui com vocês, por exemplo, quando fala sobre algumas descobertas, escavações, acabei não tendo esse tempo, quem sabe para as próximas aulas. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Peguem firme aí nos livros textos, né? Na leitura do livro de vocês. É isso. Tá bom? Beleza? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Shalom. Fiquem com Deus, né? Querendo Deus, nos vemos na próxima aula. E Amém. as ovelhinhas, nos vemos no culto. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Paz, pessoal. Graças a Deus. Boa noite. Até mais. Deus abençoe.